Senhor, queremos te dar graças, ó Pai, porque o Senhor é bondoso para conosco, porque a sua misericórdia alcança, Senhor, os filhos dos homens, porque a tua misericórdia está, Senhor Deus, sobre o seu povo. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, que o Senhor esteja nos dando lições, ó Pai, por meio do teu Espírito Santo, para a nossa vida, e que possamos estar aprendendo, Senhor Deus, com o teu Evangelho, com a tua palavra, com as Sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Na última exposição, nós fizemos uma introdução, não só desse verso, desse trecho, mas de todo o texto no Evangelho que fala sobre milagres, né? E nós dissemos qual é o lugar do milagre no ministério do Senhor Jesus Cristo e nos Evangelhos. E agora nós vamos ver o que esse texto vai nos dizer a partir daquilo que falamos, daquilo que a própria Escritura nos mostra a respeito dos milagres e do poder de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. No final do capítulo 1, nós temos aqui, nesses versos, a história da cura de um leproso, uma operação milagrosa por meio do poder de Cristo. Na última exposição, nós falamos dos milagres do ministério do Senhor Jesus, que eram sinais que confirmavam a sua mensagem e indicavam que o reino de Deus tinha chegado na pessoa do Messias, e que eles foram executados e que eles eram operados em um contexto de fé. E aí concluímos que não há lugar para a ocorrência de milagres onde este não seja esperado com fé no Cristo. E aí falamos que, na exposição passada, que isso não quer dizer que Jesus precisasse psicamente daqueles a quem ele deveria curar. A questão não seria se Jesus tinha poder para operar milagres ou que dependesse da fé desses homens em Jesus para serem curados. Mas operar milagres em um contexto total de incredulidade, como no caso dos fariseus que pediram um sinal e as autoridades religiosas, o milagre tomaria o caráter de um ato, um fim em si mesmo, sem o pano de fundo do qual derivavam o seu significado e permitindo que fossem compreendidos. E nessa passagem nós temos uma ação milagrosa da parte do Senhor em que esses aspectos estão aqui manifestos. Eu gostaria de começar a expor, iniciando o verso 40, que diz assim, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto em que essa situação ocorre. No Novo Testamento, não há enfermidade que seja enfrentada com maior temor e lástima do que a lepra. A sorte de um leproso era verdadeiramente dura. A lepra era uma doença muito disseminada ali na Palestina, e naquela época, como agora também, existiam motivos de superstição e medo em relação a essa doença. E as condições dessa doença, elas são discutidas na Escritura em dois lugares,
em 2 capítulos, melhor dizendo, de Levítico, do capítulo 13 e o capítulo capítulo 14. E ali o termo hebraico, não sei se a pronúncia seria essa, tsarahat, não sei se seria essa a pronúncia, significa lepra, e que cobre outras doenças de pele, não só os casos graves, de lepra realmente, mas incluía ferida purulenta, queimaduras, coceiras, micoses e condições do couro cabeludo como a psoríase. No Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, a lepra era em geral considerada como uma punição divina, cuja cura só poderia ser efetuada por Deus. E aí nós temos 2 casos bem emblemáticos na Escritura, que é o caso de Miriam, que daria respaldo a esse pensamento, e o caso de Naamã, o sírio, que foi curado pelo profeta Eliseu. O pavor de ser contaminado por essa doença naquele tempo é refletido na seguinte passagem. Abram aí Levíticos capítulo 13, verso 45 e 46, que diz assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. E quando nós olhamos para esse aspecto que está sendo apresentado aqui em Levítico, nós vemos que não é somente uma descrição da situação, mas é uma sentença apavorante, cujo propósito era proteger a saúde da comunidade de um contágio apavorante e intenso. E.W.G. Masterman, em seu artigo sobre a lepra, no dicionário sobre Jesus, Cristo e os Evangelhos, ele diz o seguinte: nenhuma outra enfermidade reduz o ser humano durante tantos anos a uma ruína tão repugnante. E nesse dicionário ele fala dos tipos de lepra que existiam naquela época, e havia 3 classes ou 3 classificações de lepra. Eu gostaria aqui de descrever cada uma delas para que nós entendêssemos o contexto. Esses 3 tipos eram a lepra nodular ou tubercular, eu não sei se esse seria o mesmo nome usado hoje, a lepra anestésica e a combinação dessas duas lepras. Então, a descrição desse tipo de lepra é a seguinte: lepra nodular ou tubercular. Esta começa com a letargia e com dores nas juntas que não podem atribuir-se a causa alguma conhecida. Depois aparecem no corpo, especialmente nas costas, manchas sem cor, dispostas de maneira simétrica. Sobre estas manchas se firmam pequenos nódulos que primeiro são rosados e logo se tornam escuros. A pele engrossa. Os nódulos, nesta etapa, começam a amontoar-se, especialmente nas dobras das bochechas, o nariz, os lábios e a frente. O aspecto humano do paciente vai desaparecendo pouco a pouco, até que, como diziam os antigos, parecer mais um leão ou um sátiro que uma pessoa. Os nódulos aumentam, ulceram-se e segregam uma substância de mau odor, de mau aroma. A voz se volta rouca e a respiração se faz dificultosa. Pela ulceração das cordas vocais, desaparecem as pálpebras, os olhos adquirem um aspecto peculiar e ao desaparecer a piscada, os olhos adquirem um aspecto peculiar ao desaparecer a piscada. Sempre se ulceram as mãos e os pés. Pouco a pouco, o doente se converte em uma massa de carne ulcerada. O curso médio da enfermidade é de 9 anos e conclui com a perda da razão, o coma e, finalmente, a morte. O doente se converte em um ser repulsivo, tanto para outros como para si mesmo. A lepra anestésica é descrita assim: os passos iniciais são os mesmos, mas nessa classe de lepra ficam afetadas as extremidades nervosas. A área infectada perde totalmente a sensibilidade.
Isso pode acontecer sem que o doente se dê conta. Pode ser que não o note, até que não sofra uma queimadura ou escaldadura e pela primeira vez experimente ausência de dor, ali onde seria normal que houvesse. À medida que a enfermidade segue seu curso, o dano sofrido pelos nervos produz manchas na pele que terminam ulcerando-se sob a forma de ampolas abertas. Os músculos se desgastam e os tendões se contraem, até que as mãos semelham garras. As unhas sempre se desfiguram. Segue a ulceração crônica das mãos e os pés. Produz-se a perda progressiva dos dedos de mão e pés, até que, por último, é possível que se perca toda uma mão ou um pé. Esta forma de enfermidade pode durar entre 20 e 30 anos. É uma espécie de terrível morte progressiva do corpo. O terceiro tipo de lepra, a mais comum, é uma combinação das duas anteriores. E aí, segundo essa descrição, esse dicionário, diz assim: deve destacar-se que a medicina moderna encontrou remédios efetivos para combater e até curar definitivamente a lepra. Hoje em dia, um leproso pode seguir vivendo de maneira normal e não chegará a desfigurar-se se atender, porque é possível manter sob o perfeito controle o desenvolvimento da enfermidade. Mas nada disso se conhecia nos tempos bíblicos. Naqueles tempos, ou seja, nos tempos bíblicos, se reunia em torno de uma mesma classificação: as lepras mortais e incuráveis, como essas que foram descritas aqui, com aquelas que eram menos graves e relativamente ofensivas. Qualquer enfermidade da pele naquela época fazia com que o doente fosse considerado impuro. E esse tipo de doença roubava a saúde da pessoa. Era uma sentença imposta a eles em razão da doença. Lhe roubavam o nome, a ocupação, os hábitos, a família, o convívio social e a comunidade da adoração. Os leprosos, para evitar o contato com a sociedade, tinham de tornar a sua aparência a mais repugnante possível. Flávio Joséfo, um historiador judeu daquele tempo, ele fala do banimento dos leprosos como aqueles que não se distinguem de forma alguma de um cadáver. A referência que nós citamos aqui de Miriam, que se encontra em Números 12, estimulou muitos rabinos ou rabis a se referirem aos leprosos como mortos-vivos. E o diagnóstico dessa doença tanto englobava as dimensões médicas como as dimensões sociais. E é interessante que, no caso de outras doenças, a pessoa deveria ser curada. A lepra tinha de ser purificada. Como nós vemos em Mateus capítulo 11, verso 5, quando diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Esse era o contexto que envolvia a aproximação de um leproso da pessoa de Jesus. A atitude dele era uma atitude ofensiva, socialmente falando, pois se exigiam dessas pessoas que ficassem a certa distância das pessoas, mais ou menos a 50 passos. E lá em Lucas, capítulo 17, verso de 12 a 13, nós vemos essa realidade. Ele diz assim: ao entrar numa aldeia, geralmente esses homens eles ficavam fora da cidade. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Um homem que era leproso, ele era um pária da sociedade. E no contexto ali de Israel, a abordagem desse leproso, a aproximação dele, comprometia o ritual de purificação de um judeu piedoso, como no caso de Jesus. E não só com relação à purificação, com relação à lei, mas também com relação à saúde. Uma pessoa que se aproximasse, e a lepra não se pega assim, mas uma pessoa que se aproximasse, ela iria ser considerada impura. Mas percebam, isso já no Velho Testamento era mostrado claramente, quando os sacerdotes
tinham que oferecer ofertas, e determinadas ofertas tinham que ser queimadas, ofertas voluntárias com relação ao pecado. E o que o sacerdote tinha que fazer? Aqueles sacerdotes humanos que apontavam para Cristo, eles, depois de todo aquele ritual, eles também deveriam se purificar. Mas Jesus era o único que poderia se envolver com a humanidade e não ser contaminado, nem pelo seu pecado, nem pelo pecado do homem, nem por doença alguma. Mas aquele homem ali estava desesperado e ele arrisca tudo. Ele quebra a lei e os costumes para ser curado por Jesus. E no princípio, ou seja, no pedido do leproso, estão princípios da fé de que Jesus pode salvá-lo. E eu gostaria de observar isso mais perto com vocês, quando ele diz aqui a Escritura, rogando-lhe de joelhos. Esse leproso veio diante de Jesus, conferindo honra a ele, e se prostra diante dele. E a atitude de se prostrar diante de uma pessoa, da forma como ele faz aqui, é uma atitude que você só fazia diante de reis, grandes autoridades, ou diante de Deus. E eu não sei ao certo se com essa atitude ele estava conferindo uma honra divina, porque existia uma diferença em se dobrar em adoração a Deus e se dobrar diante de uma autoridade, ou se ele estava ali conferindo honra divina, ou talvez um grau de honra inferior à divindade, mas de um grande profeta. Mas isso nos mostra que aquele homem quer receber graça e misericórdia de Deus, e ele se prostra diante de Deus. E aqui nós já temos uma grande lição para nós. Porque todo aquele que quer receber graça e misericórdia de Cristo, ele deve atribuir a glória e a honra que lhe são devidas. Eles devem se aproximar dele com humildade e reverência, o que muitos ali, no momento em que o Senhor estava presente e queriam que ele operasse maravilhas, não tinham essa mesma postura de fé desse homem. E é dessa maneira que nós devemos nos apresentar diante de Deus, com humildade e com reverência. E é tão interessante porque o Senhor Jesus se alegra, o nosso Deus se alegra com as nossas declarações de fé, como foi com esse homem. Ele diz assim: se quiseres, podes purificar-me. Ao proferir essas palavras, aquele homem tinha uma fé inabalável em Cristo. Embora a aparência externa de Jesus fosse pobre, independente dessas circunstâncias, aquele homem vai com fé em Cristo, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, solicitando, pedindo a Ele que seja favorável à sua situação. E independente das circunstâncias, a nossa fé em Cristo, no seu poder, no seu amor, na sua bondade, na sua vontade, deve ser assim também, inabalável. Aquele homem tinha fé no poder de Cristo, que sugere a sua crença de que ele era um enviado de Deus. E ele crê de uma forma diferenciada, ou seja, aquilo representava a fé de Deus no coração dele. Ele crê especificamente, não de forma geral. Ele cria que Jesus podia fazer qualquer coisa, se assim fosse da sua vontade. E esse contexto é bem semelhante da disposição desse homem diante do Senhor Jesus, como vemos lá em João capítulo 11, 22, das irmãs de Lázaro, quando uma delas diz assim: mas também eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Perceba a fé desse homem aqui. Ele cria na pessoa de Jesus e ele demonstra essa fé em submissão à sua vontade. Ele está seguro a respeito do poder de Cristo, mas não quanto à sua vontade de curá-lo. Por isso ele suplica:
de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Sabe o que significa isso? Significa que se o Senhor não tivesse curado, ele continuaria crendo nele. E olhando esse quadro, a gente chega a pensar assim: como nós crentes temos dificuldade de aceitar os problemas da vida e continuar crendo no amor, na bondade e na misericórdia de Deus, independente dos resultados. Mas aquele homem não era assim. E eu me lembro dos amigos de Daniel, que chegam ali para Nabucodonosor e dizem: fica sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Senão, nós não vamos nos dobrar aos seus deuses. Essa é a fé que esse homem estava apresentando. Independente de resultados, independente do que acontecesse, ele cria, ele sabia que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Ele poderia não ter essa concepção completa, mas ele sabia, ele conhecia o poder de Deus na vida dele. E ele sabia que o Senhor Jesus podia fazer o que ele quisesse. E podia curá-lo de uma doença, naquela época, incurável. A fé desse homem mostra a sua submissão à vontade de Cristo. E isso demonstra uma fé salvadora. É por isso que muitas vezes, em determinadas situações, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Porque isso era demonstrado na prática, por meio daquele encontro. Matthew Henry faz uma aplicação interessante. Ele diz assim: observe que devemos expressar aquilo em que cremos a respeito do poder de Cristo, aplicando ao nosso caso particular. Tu podes fazer isso por mim. E aí eu pergunto: por que em nossas orações da nossa vida nós não temos a mesma postura desse homem? E saber que tudo que pedimos ao Senhor deve estar de conformidade com a vontade dele. Ele demonstra isso. E assim demonstra uma atitude de fé, com essa submissão à vontade de Deus. E olhando esse quadro e trazendo isso para a nossa vida, a nossa oração, ou seja, a oração de um crente que tem essa mesma fé, que tem essa mesma confiança no poder de Deus, deve ser assim: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas, mas se for da tua vontade, ou seja, se esses são os teus propósitos para glorificar o teu nome em mim, cura-me, salva-me, passa de mim esse cálice. Se não, me faz suportar com fé confiante essa situação para glorificar o teu nome, ó Pai amado. É tão interessante a certeza e a firmeza que aquele homem tinha no poder de Deus. E é por isso que ele diz: se quiseres, podes purificar-me. Matthew Henry faz o seguinte comentário sobre esse verso. Ele diz assim: observe que as confissões sinceras de fé em Cristo e a submissão a Ele são as melhores petições de sua misericórdia e serão bem-sucedidas de maneira correspondente. Quantas vezes nós estamos passando por determinadas coisas, estamos orando ao Senhor e pedimos alguma coisa e aí as dificuldades não passam. Elas continuam. E aí a gente, poxa, parece que Deus não me ama. Deus não é tão bondoso assim, Deus não é tão misericordioso assim. Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E não temos uma disposição no coração como esse homem mesmo tinha. Chegar diante de Deus e
em humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas e clamando para que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. E o que me impressiona nesse texto não é só a disposição desse homem, a fé em Cristo nesse homem, mas a resposta de Cristo. Jesus, profundamente compadecido, diz assim: eu quero, fica limpo. A palavra traduzida aqui, profundamente compadecido, tem certas objeções por parte de alguns críticos literários do texto antigo. Eles vão apontar para uma variante que seria assim: Jesus cheio de ira, e a ideia seria que ele, ao ver aquele homem da forma como se encontrava, com aquela doença repugnante, ele ficou indignado com a miséria daquele homem, com o poder do pecado e da morte nesse mundo, e por isso ele teve compaixão. Deus olha para nós e vê a nossa condição e tem misericórdia de nós. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é a completa longanimidade de Deus. Nós falamos isso hoje de manhã, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Ou seja, a paciência, o retardar da ira de Deus se mostra claramente de forma completa em Cristo, porque Ele é a propiciação dos nossos pecados. E isso mostra que o Senhor olha para nós e Ele tem misericórdia de nós por causa do nosso estado repugnante. Matthew Henry comenta o seguinte a respeito disso. Ele diz assim: Cristo foi movido de grande compaixão. Isto está acrescentado aqui no texto de Marcos para mostrar que o poder de Cristo é usado pela sua misericórdia para o alívio das pobres almas. As suas razões se encontram dentro dele, e nós não temos nada em nós que nos recomende aos seus favores, mas a nossa aflição nos torna objeto da sua misericórdia. Entendam o que Matthew está dizendo aqui. Deus olha para nós e não vê nada que possa nos recomendar a sua graça. O que recomenda a sua graça para nós é a nossa miséria. E aí Matthew Henry diz: mas a nossa aflição nos torna objeto de sua misericórdia. Aquilo que Ele faz por nós, Ele faz com toda a ternura possível. Cristo tem a maior boa vontade para favorecer aqueles que com maior boa vontade se sujeitam à vontade de Deus. A Escritura vai nos mostrar que Deus é bom e que Ele quer que a sua bondade se estenda a nós, seus filhos. E perceba o que o Senhor Jesus faz aqui. A sogra de Pedro estava com febre. Nós não sabemos qual o estado em que ela se encontrava, mas esse estado aqui físico era demonstração de uma completa deteriorização do corpo físico de um homem. E ele, com uma simples palavra, debela todo o mal que existia naquele homem. Por uma simples palavra. E sabe o que isso quer dizer? Isso significa autoridade. Alguém que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre aquela doença, sobre os poderes da natureza, quando Ele manda que o mar se acalme, sobre a morte, quando Ele manda Lázaro sair do túmulo. Somente com uma palavra, porque essa palavra é a palavra criadora, é a palavra que transforma, é a palavra de Deus que criou todo esse universo.
Essa simples palavra é a palavra de Cristo. A palavra que tem poder. Ele disse: quero. Fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Às vezes nós olhamos esses contextos de milagres na Escritura e nós não levamos em consideração o que isso significa. Tem uma igreja aí que diz, igreja não sei o que de lá, show dos milagres. Aí a pessoa, eu estava com uma dor aqui nas costas, e agora eu estou bem. Aí a pessoa levanta da cadeira de roda, né? E aí, com as pernas se movendo. Olha a glória, olha. Cara, é ridículo isso. Isso é um completo deboche do poder de Deus. Naquele tempo, as pessoas, quando expulsavam demônios, elas faziam um ritual, mais ou menos o ritual que aqueles 450 profetas de Baal fizeram. É lógico que elas não se cortavam, se talhavam, mas era um espetáculo. Horrendo. O Senhor Jesus somente com uma palavra. Somente com uma palavra. Não era um grito, não era um berro. Somente com uma palavra. Todo aquele poder era lançado sobre o chão. O poder do inferno, o poder do pecado, era jogado como nada. Porque é a palavra de Deus. A Escritura diz que no mesmo instante, aquele homem poderia estar, e estava desfigurado. Como o homem da mão ressequida, que nós vamos ver mais à frente, que provavelmente ele tinha uma mão torta, menor do que a outra, e naquele mesmo momento, aquilo foi restaurado. Provavelmente aquele homem sai dali com a pele rosada. Antes, com a aparência de um leão ou um sátiro, agora com a pele rosada, sem mancha alguma. Percebam como os milagres aqui demonstram que o reino de Deus estava vindo. Era o anúncio de que esse reino, onde não haveria mais choro, mais pranto, não haveria mais doença, onde o pecado não mais habitaria, estaria sendo iniciado, ou seja, dando o seu início ali, naquele momento, com aquele que é o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus encarnado. Era isso que esses milagres apontavam, mostrando o agora e o ainda não. O início do término de todas as coisas, a plenitude dos tempos. E aí, na situação que nós temos aqui, o Senhor diz a esse homem, fazendo uma forte repreensão, uma forte exortação: não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, porque o que nós fazemos quando recebemos a misericórdia de Cristo? Ou seja, o que nós devemos fazer quando recebemos essa misericórdia? Devemos, juntamente com seus favores, receber os seus mandamentos. Ele deveria se apresentar ao sacerdote como prescrevia a lei, porque isso seria mais um testemunho a respeito de Cristo como Messias, não uma propaganda, como se um grande popstar estivesse presente naquele mundo.
curando todo mundo. E nós sabemos porque esse ocultamento. O propósito de Cristo em ocultar a sua identidade. E fica claro, porque, como nós falamos anteriormente, nós só poderíamos compreender a Cristo. Aquelas pessoas, mesmo aqueles que não creram, só poderiam compreender a Cristo depois que a sua obra estivesse completa. Foi o que aquele centurião viu na sua morte, o que ele presenciou, aquele momento onde o sol provavelmente estava a pino. Devia ser entre 12:00 e 3 da tarde. E diante de tudo, a maneira como o Senhor Jesus morreu, aquilo que ele fala na cruz, diante de todos aqueles eventos que acontecem ali, aquele homem chega à conclusão: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Era por isso que eles não deveriam publicar quem era o Senhor Jesus. Também existia a ideia, uma certeza que eles iriam interpretar isso de forma errada, como fizeram muitas vezes, querendo estabelecer o Senhor Jesus como rei, e ele foge. E ele diz: não digas nada. Mas parece que o homem não conseguiu ficar calado quanto a respeito de Jesus tê-lo curado. E esse era o desejo do Senhor Jesus, de manter a sua natureza messiânica em segredo. E aí Jesus ordena que o leproso não contasse a ninguém o que havia ocorrido. Parece que Marcos, ao escrever, não apresenta o descumprimento da ordem do Senhor Jesus, que foi uma ordem veemente, como um ato de desobediência. Mas antes seria o resultado natural da alegria que o homem sentiu quando Jesus o curou, quando pôde voltar para casa. Imagine, um homem que era alienado da sociedade, que estava distante do seu lado, da sua família, era considerado como um pária, carregava sobre si uma doença mortal, e agora ele é curado. E aí é interessante porque, a exemplo disso, nós não conseguimos nos manter calados quando estamos empolgados com aquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo. E essa empolgação é a base mais apropriada para o trabalho evangelístico. É isso que vai mover o nosso coração. Não é o amor pelas almas, mas é o amor por aquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos despertar essa empolgação com o que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Só assim nosso testemunho vai fluir naturalmente. Aquele homem não conseguiu ficar calado, porque nele se operou coisas grandiosas. O texto da Escritura aqui não diz, mas todas as vezes que o Senhor se encontrava com determinadas pessoas e os curava, em que o contexto de fé estava presente, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Porque o maior mal que o homem tem não é uma doença, ou não é qualquer outra moléstia ou dificuldade. É a escravidão do pecado. Eu gostaria de terminar essa nossa
exposição. Fazendo uma aplicação interessante com relação à lepra. A lepra, da forma como era tratada, serve como metáfora, não somente a lepra, mas qualquer tipo de doença ou impureza que afastava o homem, né, da comunidade da adoração. Mas a lepra, da forma como era tratada, ela serve como uma metáfora para o pecado. Se nós compararmos a purificação da lepra com a purificação dos nossos pecados, nós vamos conseguir perceber isso. Como a lepra era bastante invisível e envolvia a deteriorização ou corrupção do corpo, ela serve como esse exemplo, como esse símbolo do pecado. Porque o pecado corrompe a pessoa espiritualmente, do mesmo modo que a lepra corrompe fisicamente e leva à morte. O pecado aliena o homem da comunhão com Deus, o torna imundo diante de Deus, corrói o homem em sua humanidade, como faz a lepra. Mas nós estamos vendo aqui que a graça de Deus pode alcançar o homem em seu maior estado de corrupção e desgraça. O apóstolo Paulo, capítulo 5 de Romanos, o verso 20 e o verso 21 diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Com uma única palavra, Deus pode trazer vida ao que está morto, ao que está moribundo. Isso é o poder de Cristo. E aí nós vemos quanto poder tem a sua palavra e como nós desprezamos isso. Porque é por meio da palavra de Deus que o Senhor aplica a salvação na vida do seu povo. É a maneira como Ele guia, guarda e protege o seu povo. E nós desprezamos essa palavra. Desprezamos no nosso dia a dia, quando retardamos a leitura devocional nas nossas vidas. Desprezamos quando não estamos com o nosso coração dispostos a ouvir a palavra de Deus. Desprezamos quando no dia do Senhor vamos só de manhã ou só à noite. E essa palavra, ela tem poder para nos salvar. Ela tem poder para nos deixar nesse mundo seguros e protegidos. Ela é aquela que nos sustenta em meio à dificuldade. E por mais que haja situações de dificuldade, problemas e privações, há uma tranquilidade no coração do crente quando ele passa por essas coisas. Não é que ele não sinta, não é que ele não tenha medo, não é que ele não tema, mas o maior temor dele é a Deus. Mas como ter isso se negligenciamos o ensino da palavra de Deus? Lembrem-se que o Espírito Santo acompanha a palavra do Senhor para trazer conforto, certeza e força no nosso coração. Eu gosto de me lembrar de situações como essa. Determinadas situações, homens passaram, e eu me lembro de um filme comum, né, que fala daquele libertador da Escócia, William Wallace. Parece que era um homem que conhecia o Evangelho. Não sei se ele era um homem piedoso, não vou saber falar, porque naquele tempo todos eles eram cristãos, eram ligados à igreja majoritária na época. Não posso dizer a respeito dele,
Não sei nada a respeito dele, além do que o filme e a história contam. Porque a história dele é a história de um homem comum. Mas, no final da vida daquele homem, eu acho interessante o final daquele filme. Quando ele está para ser morto, ele na prisão, ele ora. Ele ora e pede forças. Pede forças a Deus para conseguir ir até o final na sua declaração. E a maneira como os homens justiçavam ali naquela época, faziam tudo para que aquele homem renegasse tudo o que ele tinha vivido e lutado naquele momento. E como muitos cristãos do passado, a exemplo do que ele passou, passaram por essas coisas também. Estiveram entre a vida e a morte, diante de feras, diante de uma fogueira queimando aquelas pessoas vivas ainda, e alguém ali no ouvido daquelas pessoas dizendo: nega Cristo, nega Cristo, nega Cristo. Aqueles homens permaneceram firmes. De onde veio essa coragem? Veio daquele que é Senhor das suas vidas. Você sabia que uma confissão para a justiça comum, ela não é levada em consideração em um momento em que aquela pessoa está sendo pressionada a dizer aquilo? Se ela está sendo espancada, se ela está passando por alguma tortura para confessar alguma coisa, essa confissão não vale diante de um tribunal. Por quê? Porque a pessoa está sendo forçada a dizer aquilo contra a sua vontade. Mas isso não valia para os crentes. Eles sofrendo a dor física, torturas terríveis. O Senhor naquele momento dava forças a eles para que eles ficassem firmes e ali testemunhassem da sua fé. Eu me lembro de um fato agora envolvendo realmente a fé. Duas pessoas que foram entregues, já contei isso aqui, para serem queimadas. Um homem já de certa idade, um jovem, provavelmente ele deveria ter uns 18 anos. E esse jovem não sabia escrever para assinar a sua condenação de morte ou a sua absolvição. Ele iria escolher entre uma coisa ou outra, e era assim que funcionava. Se ele dissesse que tudo aquilo que ele falou, que ele pregou, que ele disse, estaria anulado, ele dizia: não, tudo isso foi mentira, foi engano, ele sairia dali naquele momento. Mas se ele assinasse a sua confissão confirmando aquilo que ele estava falando, pregando e vivendo, ele morreria ali. E aquele jovem, bem como aquele homem, ele fura o dedo e coloca o seu sangue ali naquela declaração. E aquele jovem olha para aquele homem e ele estava um pouco temeroso, e aquele homem diz para ele assim: jovem, fique firme. Essa noite estaremos nas bodas do Cordeiro. A vida de Cristo em nós é a certeza de que aquele que começou boa obra em nós vai terminá-la no dia de Cristo Jesus. Por isso a mensagem do reino é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, as boas novas, fala de Cristo, e essa era a mensagem dele.
As boas novas falam quem era Cristo e por que Ele veio. E nós temos que ter a plena convicção e a certeza que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele disse na vida do seu povo. E Ele vai nos dar força em momentos que somos fracos. Ele vai nos fortalecer diante do medo, porque o medo exclui a fé. Porque nós podemos ter medo, mas não podemos sucumbir a ele. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder está sendo demonstrado aqui. Uma simples palavra: quero ficar limpo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Pai, das nossas fraquezas, das nossas limitações, mas cremos num Deus que é o Senhor das nossas vidas e que, independente das circunstâncias, dos problemas, dos perigos, Ele está conosco. Ele guarda a nossa alma. Ele vai guardar a nossa vida. Ele vai nos proteger, se essa for a sua vontade. Mas os propósitos dele serão cumpridos na nossa vida, na vida do seu povo, na vida da igreja, nesse mundo. E nós, ó Senhor Deus, miseráveis pecadores, somos instrumentos da graça de Deus nesse mundo. Somos a imagem de Deus nesse mundo, a imagem de Cristo nesse mundo. E por isso, Senhor Deus, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé, na certeza de que Deus é o nosso Senhor, de que a vontade dele vai ser feita em nossas vidas, e a sua vontade é que nós sejamos transformados completamente à imagem de Cristo. Fica com o teu povo, Senhor. Dá certeza, dá firmeza, dá segurança, Senhor Deus, que diante das tribulações e dificuldades, independente dos desfechos, a misericórdia, a graça e a paz do Senhor estará sobre nós. E que se tivermos que glorificar o seu nome através das nossas dificuldades e sofrimentos, que o Senhor esteja nos dando graça para não fraquejarmos diante dos perigos, mas mostrarmos a nossa firmeza em Cristo Jesus. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.